versículo 14, quatro coisas, atitudes que era para o povo fazer, que ele não ia fazer. Prometeu ali promessas, coisas maravilhosas, mas ele disse: se o meu povo, então com uma condição, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face. Tá, o povo já fez as quatro partes, então agora Deus dizendo: então eu ouvirei no céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isaías capítulo 59, se não me falha a memória, versículo 1 e 2. Diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que Ele não possa abençoar, e nem os seus ouvidos tapados ou agravados para que não possa ouvir. Mas Deus falando com o seu povo: mas os vossos pecados e as vossas transgressões faz divisão entre vós e o vosso Deus. Quer dizer, o pecado do povo estava fazendo uma parede para que Deus não pudesse operar. Agora que Deus deixa claro: se o meu povo se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos maus caminhos, aí sim, então eu vou ouvir do céu, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Mas interessante se humilhar para depois orar. Me parece que pela lógica humana seria primeiro orar, porque Jesus falou: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas aqui Deus manda primeiro se humilhar. Tiago falou sobre a humilhação: humilhai-vos perante a mão do Senhor, e a seu tempo Ele vos exaltará. E a Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então nós vemos que primeiro é a humilhação. Porque se uma pessoa que é exaltada não se humilhar primeiramente para orar, ele vai fazer uma oração também exaltada. Ele vai se exaltar na sua oração e vai ali parecer com a oração do fariseu. Quando a Bíblia fala da palavra do fariseu e do publicano, o publicano, a Bíblia diz que ele não tinha coragem nem de levantar os olhos aos céus, porque ele reconhecia os seus pecados e os seus erros. Dava a entender que parece que ele tinha vergonha de Deus. Ele batia no peito, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. E reconhecendo. E a oração exaltada do fariseu era a seguinte: Senhor, eu não sou como os demais homens roubadores, que fazem tanta coisa errada. Eu dou dízimo de tudo, eu faço isso, faço aquilo, e nem como esse publicano aqui, se exaltando e ainda apontando o seu companheiro ali. Aí a Bíblia diz que Jesus se agradou mais da oração do publicano, porque ele se humilhou, ele reconheceu os seus erros e as suas falhas. E Jesus disse que esse foi exaltado e aquele foi humilhado, que era o fariseu. Então, primeiro essa lição, se o tempo der, nós vamos falar sobre as quatro, não sei se vai dar tempo. Primeiro se humilhar, depois orar, depois buscar a paz do Senhor, aí se arrepender dos seus maus caminhos. Porque senão, vem aquela oração exaltada, aquele crente exaltado que eu já conheci bastante, irmãos. Não estou dizendo aqui, cidade que eu morava. Achava que era o melhor do que todo mundo. Achava que pregava melhor, que cantava melhor. Aí vem aquela oração assim: Senhor,
sei, eu te agradeço, Senhor, porque eu canto melhor. Eu toco melhor meu instrumento. Eu sei pregar melhor, eu falo melhor, Senhor. Eu não sou igual aos outros ali que não sabe pregar, não sabe falar, não tem nem voz para cantar, não. Essa oração Deus não vai ouvir, não, e não vai responder. Glória a Deus. Aqui todos são iguais para Ele. Deus recebe o louvor de cada um, desde que o louvor parte do fundo da alma e do coração, e venha com a graça e com a unção de Deus. Deus vai receber a oração, mas a oração, o louvor do exaltado, Deus não vai receber, não passa do teto da igreja. Aleluia, Jesus. Maravilhoso. Certo pastor contou que uma jovem cantora famosa entre aspas, modo de dizer, porque Deus não precisa de famoso. Deus quer verdadeiros adoradores, como a irmãzinha que cantou aqui, que adorem em espírito e em verdade, que não suam aqui para se aparecer, para se exaltar, mas para que adore a Deus de verdade, para que o louvor não fique só aqui, mas suba até o trono da graça dele. E aquelas cantoras que ficava olhando todo mundo que subia a cantar, ficava olhando com um olhar de deboche, não dava glórias a Deus. Aqueles irmãozinhos simples, irmãzinhas, quando vinha cantar, ficava olhando. E quando chegou a vez dela, chamaram, agora vamos ouvir a nossa cantora convidada, fulana de tal. Quando ela subiu no púlpito, aquele tempo usava o CD, agora não existe mais, né? Que ela colocou o CD lá e falou para o técnico de som é tal número, e ele não conseguia. Dizia, coloca outro, ele não conseguia, o som não funcionava. E ela começou ali a entrar em pânico, em desespero, e começou ali a passar vergonha, até que ela não conseguiu cantar, desceu do púlpito. O pastor falou para ela, ó minha irmã, se você subisse aqui como você desceu, você ia descer como você subiu. Você subiu exaltado, você desceu humilhada. Então suba aqui humilde e diga assim, Senhor, eu ganhei a oportunidade, eu quero louvar a Deus, Senhor, mas eu não tenho voz, eu não entendo de altura e posição, mas eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor me deu a voz e um fôlego de vida, recebe meu louvor, e você vai ver, quando você cantar, Deus vai derramar fogo do céu. Glória a Deus, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Deus não precisa de exaltado, não, que ninguém é melhor do que Ele, ninguém é melhor do que ninguém. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, ele disse assim, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as desprezíveis que não são, para confundir as que são, para que ninguém se exalte. Você, meu irmão, não rejeita a oportunidade. Você que diz assim, eu sou tão pequeno, eu sou tão inferior, não diga assim não. Deus quer os pequenos mesmo. Deus quer usar você mesmo. Glória a Jesus, aleluia. Se humilhar e orar. A oração que nós sabemos que é a chave do poder. É a chave que abre qualquer porta. É a maior e melhor arma que nós temos para lutar contra as astutas ciladas do diabo. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. É contra os principados, contra os príncipes das trevas deste século nos lugares celestiais. Aleluia. A nossa oração é contra os infernos, contra Satanás e seus anjos. Por isso que nós temos que estar em constante oração, levantar pelas madrugadas e buscar a Deus para revestirmos do seu poder, porque só assim venceremos as ciladas do inimigo. Exaltado é o nome A Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Não quer dizer que nós vamos passar 24 horas de joelho, não. Devemos orar ao levantar da cama para ir trabalhar, pelas madrugadas, ao chegar no serviço, agradecer a Deus, ao ir deitar, orar para que Deus dê uma noite de sono tranquilo. É assim que a Bíblia diz, devemos orar sem cessar.
buscar estar sempre em constante oração, porque se nós tivermos despercebido, a luta vem e nós não vamos resistir. E a Bíblia diz assim: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como é que você vai resistir o diabo? Batendo com a Bíblia na cabeça dele? Não! Você pode ler a Bíblia inteira todo dia, mas se você não colocar o teu joelho no chão e não viver de acordo com essa palavra, não vai adiantar nada. A oração é a maior chave que nós temos. Jesus orava. A lição de hoje, né? Eu estava pronto para vir, mas devido ali alguns meu problema de saúde também não pude vir. Jesus orava por ele, orava pelo seu discípulo. E é um dever nosso. Não é de orar cada um para si, não. A Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros. O pastor Livro ora por ele, pela família, mas ele ora pelo toda a igreja. Dever nosso orar pelo pastor presidente, orar pelo grupo de jovens e não criticar eles, orar pelas nossas crianças, pela liderança da igreja, orar pela cidade de Campo Largo, para que Deus possa alcançar essa cidade. Deus. E buscar a minha face. Peraí, mas orar e buscar a face de Deus não é a mesma coisa? É, Paulo? Não, né? Bem, orar é o que nós faremos aqui. Jesus falou: tudo que pedir na oração, crendo, receberei. Aleluias. A oração é uma petição que nós fazemos a Deus de acordo com as nossas necessidades. Agora, quando se trata de buscar a face do Senhor, é diferente. Sabe o que é isso? É quando o crente está na igreja, mas não sente mais a presença de Deus. Daí é a hora de dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu quero sentir a tua presença, Senhor. Eu quero sentir a tua presença, porque a palavra de Deus diz que a presença de Deus nos faz descansar. Aleluia. A Bíblia diz também que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Um crente que vive na presença de Deus pode ter certeza. Ele pode vir para a igreja magoado, abatido com um problema que teve na família, no trabalho, mas daqui a pouco ele está pulando de alegria aqui, porque aquela tristeza vai embora, porque ele está com a presença de Deus na vida dele. E se você não sente mais, então hoje tem uma oportunidade. No final da mensagem eu vou fazer uma oração para que você venha aqui e busque e diga assim: ó, Senhor, eu há tempo não sinto a tua presença, mas eu quero sentir de hoje em diante, Senhor, porque eu não sou nada sem a tua presença. Oh, glórias, aleluias. A presença nos faz descansar. Tem pessoas que dizem assim: ó, não sei se eu vou continuar, eu estou desanimado, eu estou tão cansado, mas se a presença de Deus estiver com você, você vai descansar, pode ter certeza. Você pode estar cansado fisicamente, espiritualmente, desanimado, mas quando você sente a presença de Deus, você vai esquecer de tudo aquilo que você passou, que fez você até chorar, que sabe lá. Deus, que maravilha. Isso é buscar a face do Senhor. Se você não sente mais, então busca nesta noite. E você vai ver uma coisa. Que você, se você estava fazendo um plano de parar, desistir, é o último culto que eu vou. Não vou cantar mais, não vou pregar. Se Deus não falar comigo, eu não vou mais. Pode ter certeza que você não está sentindo a presença de Deus, você vai sentir de hoje em diante então. Aleluia. Deus conta com você, ó. Se você não está sentindo a presença de Deus, não é culpa de Deus não. É porque você não busca. Mas busca nessa noite e você vai ver uma coisa. Você vai sair daqui regozijando. E vai testemunhar ainda. Eu gosto muito daquele hino que o presbítero Nathanael canta: eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É tão gostoso, irmãos. Às vezes eu estou em casa ali, estou escutando alguma programação ali, e de repente na mensagem eu parece que estou num congresso, começo a sentir a presença de Deus, começo a chorar.
Não é só da igreja, não, para sentir a presença de Deus. Lá na tua casa, coloca o hino, daqui a pouco você está chorando, porque está sentindo a presença de Deus. Maravilhoso é o nome do Senhor Jesus. Exaltado é o nome dele. Aleluia. Eita glória, aleluia. Não sei se era essa mensagem que você esperava nesta noite. Aleluia, Jesus. Bem, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos. E agora? Dá a entender que parece que Deus estava falando com os ímpios. Mas não. Ele falou, se o meu povo. Era o povo dele. Não era os ímpios, não. Os ímpios vivem no pecado, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, quem é aqui que não ora, que não busca ele, não chama pelo nome dele? Viu? Só que Jesus falou uma palavra, disse assim, ó, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino. Viu? Tem pessoa que às vezes chama pelo nome dele, mas não estão nem aí com a palavra, sabe? Ele só chama de lábio, mas o coração está longe. Se arrepender dos seus maus caminhos. Eu fico meditando aqui, irmãos. Foi lido aqui no profeta Jonas, né? A Bíblia diz assim, que há caminho que para o homem parece ser direito, ser bom, mas o fim deles é caminho de morte. E quando o pastor Lio pediu para ler no capítulo 1 de Jonas, só Deus confirmando já. Meus irmãos, nós podemos pensar que é só os ímpios que estão no caminho errado, tomam decisões erradas? Não. Nós, se muitas vezes nós não consultarmos a palavra, quando a Bíblia fala de caminhos, fala das decisões que nós tomamos. Viu? Muitas vezes tomamos decisões precipitadas, sem consultar a Deus, sem pedir a direção dele, estamos tomando os nossos caminhos. Que parece ser bom, mas o fim é o caminho de morte. Quer dizer, vai vir as consequências depois. Vai vir os maus resultados de uma má escolha, de uma escolha errada, sem pedir a direção de Deus. Ah, eu faço assim porque assim está certo. Eu imagino que Jonas, talvez, ele sabia lá que o povo lá era um povo ímpio, ele não quisesse, talvez ele pensou assim, a Bíblia não diz, ele pensou assim, não, eu não vou lá pegar para esse povo, não. Esse povo tem que perecer mesmo. Ele não quer nada com Deus, deixa que Deus castigue eles. A Bíblia não fala, mas eu imagino que Jonas pensou assim, eu vou para outra parte. Eu vou lá para trás. Eu vou pregar a palavra, vou fazer o meu trabalho, Deus vai se agradar do mesmo jeito. Ele pensou assim, né? Mas não, ele estava tomando o caminho errado. Não era lá que Deus queria. Deus queria em outra parte. Desobedeceu a Deus por tomar o caminho errado. Ia pregar a palavra, mas não foi lá que Deus mandou. E como é que muitas vezes, irmão, nós queremos às vezes que Deus nos abençoe, se às vezes não fazemos nossa parte. Quando Deus fala é aqui, é aqui. Quando Deus fala é assim, é assim. E não tem que nós pegar nem para a direita nem para a esquerda. Temos que andar reto com essa palavra aqui, ó. Temos que andar de acordo e conformidade com essa palavra. Deus fala, está falado. É lá mesmo. Não adianta. Se arrepender dos seus maus caminhos, misericórdia. Maus caminhos, irmãos. Por certo, o povo fazia coisas tremendas, que Deus estava irritando a Deus mesmo. Meus irmãos, nós já vamos encerrar a mensagem. Mas hoje, nos dias que nós estamos vivendo, nós vemos muitas pessoas sofrendo consequências por sua desobediência. E a Bíblia diz que a ira de Deus vem por causa dos filhos da desobediência. Os filhos somos nós. Tem pessoa que às vezes faz tudo errado, não quer nada com Deus, não obedece pastor, nada, não obedece a palavra, de repente começa a sofrer, vê os problemas ali, começa ali a sofrer,
a Deus começa a colocar a mão ali, né? Porque Deus estende as mãos para abençoar, mas também para castigar os filhos desobedientes. Aí Deus, seus irmãos, orem por mim, que eu estou passando uma luta, uma provação. Provação nada, está pagando o preço da desobediência. Está sofrendo as consequências pelo mau caminho errado, tortuoso que você está tomando por aí, andando em caminho desagradável, achando que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo. Dos olhos de Deus nada se esconde. Não sei que caminho você anda andando por aí, não sei o que você anda fazendo por aí, à noite, de dia, durante a noite você vem na igreja, mas Deus sabe de tudo. Ele vê onde nós andamos, Ele sabe o que nós praticamos, Ele sabe o que nós falamos no decorrer do dia. Aleluia, se arrepender dos seus maus caminhos. Meus irmãos, não estamos aqui para exortar ninguém, não. Mas às vezes tem pessoas que dizem assim: Deus, eu vi o irmão inocente, mas o irmão não me conheceu. Mas não conheci mesmo. Não dá para conhecer mesmo do tipo que anda. É por isso que Jesus falou assim, ó: naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, no teu nome nós não profetizava, nós não expulsava demônio. Não interessa. Partai de mim, que não vos conheço. Então, se nós não conhecemos às vezes uma pessoa que se diz crente, está na igreja, mas a porta é totalmente diferente, por isso que Jesus não vai conhecer aquele dia. Senhor, eu cantava naquele grupo, não interessa, não te conheço. Eu preguei naquele púlpito várias vezes, não te conheço. Eu profetizei, não te conheço. Eu era um líder de jovem, um líder de departamento, não te conheço. Sabe por quê? Porque o convívio dessa pessoa lá fora não condiz com a vontade de Deus. É por isso que ele vai dizer: eu não vos conheço. Naquele dia, meus irmãos que estão aqui, vai haver muita surpresa. Eu não vos conheço, vai ser muito triste. Vai ser maravilhoso para aqueles que Jesus falar assim: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que foi separado. Mas vai ser triste demais para aqueles que ouvirem: apartai-vos de mim, maldito. Pessoas de dentro da igreja vão ouvir isso, sim. Pode ter certeza. Se arrependa dos seus maus caminhos, se você quiser um dia morar no céu. É a mensagem que Deus me deu nesta noite. É por isso que não se ouve quase glória a Deus meu. Eu não ligo para isso. O que me importa é eu falar o que Deus manda. Eu sempre oro a Deus e digo assim: Senhor, eu quero pregar o que a igreja precisa ouvir e não o que a igreja quer ouvir. Mas Marcela, prepara o louvor lá. Enquanto a igreja se coloca em pé. Eita, glória. Eu quero orar por alguém nesta noite aqui. Aleluia, Jesus.